Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Ana Wesley, sou estudante do 7º período do turno 1 no curso de Direito aqui da SAIS Unita. Senhoras e senhores, hoje nós vamos explorar um tema fundamental para a integridade e a eficiência da administração pública, que é o papel do Tribunal de Contas no controle externo. O controle externo é um mecanismo essencial para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos, garantir a legitimidade, a legalidade, a eficiência das ações governamentais e, sobretudo, manter a transparência, a responsabilidade na gestão pública. O objetivo desse trabalho é descrever detalhadamente o papel do Tribunal de Contas no controle externo, elucidando os princípios, orientando suas atividades e destacando suas funções fiscalizadoras, consultivas e sancionadoras. O papel do Tribunal de Contas no controle externo. Função fiscalizadora. É quando o Tribunal de Contas é incumbido da responsabilidade de fiscalizar a administração pública. Isso inclui a análise de contas auditoriais e inspeções para verificar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos administrativos. Seu objetivo também é garantir que os recursos públicos sejam aplicados de maneira corretas, transparentes e eficientes. Na função consultiva, que além da fiscalização do Tribunal de Contas, tem o desempenho de um papel crucial como órgão de assessoria do Poder Legislativo. Ele oferece pareceres técnicos sobre os projetos de leis, orçamentos e demais matérias financeiras que auxiliam os legisladores na tomada de decisões informadas na formulação de políticas públicas mais eficazes. Na função sancionadora, o Tribunal de Contas também tem a competência para aplicar sanções em caso de irregularidades. Eles podem determinar a correção de falhas, impor multas e outras penalidades aos gestores responsáveis por desvios ou de má gestão de recursos públicos. Essa função é vital para assegurar a responsabilidade e prevenir a resistência de práticas inadequadas. Em resumo, o Tribunal de Contas é um guardião da boa governança, garantindo que a administração pública opere de maneira transparente, eficiente e conforme à lei. Seu trabalho não é só fiscalizar e orientar, mas também impõe correções de resumos quando necessários, correção de rumos quando necessários, fortalecendo a confiança da sociedade nas instituições públicas e promovendo uma gestão responsável e ética dos recursos públicos. O controle externo é um mecanismo essencial para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos, garantir a legitimidade, a legalidade, a eficiência das ações governamentais e, sobretudo, manter a transparência, a responsabilidade na gestão pública. O objetivo desse trabalho é descrever detalhadamente o papel do Tribunal de Contas no controle externo, elucidando os princípios, orientando suas atividades e destacando suas funções fiscalizadoras, consultivas e sancionadoras. O papel do Tribunal de Contas no controle externo. Função fiscalizadora. É quando o Tribunal de Contas é incumbido da responsabilidade de fiscalizar a administração pública. Isso inclui a análise de contas auditoriais e inspeções para verificar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos administrativos. Seu objetivo também é garantir que os recursos públicos sejam aplicados de maneira corretas, transparentes e eficientes. Na função consultiva, que além da fiscalização do Tribunal de Contas, tem o desempenho de um papel crucial. Agora, eu irei falar sobre controle externo e princípios. Começando pelo conceito. O controle externo, a fiscalização é exercida por órgãos independentes, principalmente pelos tribunais de contas, sobre a administração pública. Ele visa assegurar a legalidade, legitimidade, eficiência e eficácia na gestão dos recursos públicos. Partindo para a sua importância, nós podemos citar a transparência, ela que garante a administração pública preste a conta de suas ações. A eficiência também, que assegura o uso eficaz dos recursos públicos, evitando assim os seus eventuais desperdícios. Confiança pública, a qual ela fortalece a confiança nas instituições públicas e a prevenção e correção de irregularidades. Ela que identifica e corrige irregularidades, promovendo assim a integridade. Quanto aos princípios do controle externo, os tribunais de contas, eles seguem os princípios que garantem uma qualidade e legitimidade de suas eventuais ações. O primeiro que nós podemos citar seria a legalidade, que nesse caso é a conformidade das ações com a legislação vigente. O segundo é a legitimidade, o qual é a justiça e a adequação dos atos conforme os valores constitucionais. O terceiro é a economicidade,
que é a melhor relação entre recursos utilizados e resultados alcançados. A eficiência também faz parte dos princípios, que é a capacidade de alcançar os melhores resultados com os recursos que estão disponíveis. A eficácia, que é a medida que os objetivos e metas eles são atingidos, e a transparência, clareza e visibilidade das ações e decisões para o público. A moralidade, que é a conformidade dos atos com princípios éticos e morais. E, por fim, a responsabilidade, que é quando os gestores eles devem responder por suas ações e também as suas decisões. O controle externo ele é exercido pelos tribunais de contas. É essencial que para a boa governança e integridade da administração pública, ele siga os princípios que eu acabei de citar, os 8 acima, que assegurando uma fiscalização imparcial e também eficiente, prevendo irregularidades e fortalecendo a confiança pública nas instituições governamentais, acontece uma boa eficiência no exercício. Oi, meu nome é Maria Clara e vou falar um pouco sobre as competências dos tribunais de contas. Apesar de todas as constituições subsequentes regularem as atribuições relacionadas aos tribunais de contas, inclusive com a previsão da criação das Cortes de Contas estaduais e municipais, é importante ressaltar que a Constituição de 88 ela marcou a ampliação do âmbito de atuação da Corte de Contas, introduziu novos padrões de controle e modificou os critérios de nomeação de ministros, dentre outras mudanças significativas. Dessa forma, o Tribunal de Contas da União ele alcançou um nível de importância e extensão de competências sem precedentes, combinando também com as sessões judicantes, com mecanismos típicos das auditorias gerais, sendo esse modelo híbrido único no cenário mundial. Foi concedido poderes para que, em colaboração com o Congresso Nacional, ele pudesse realizar a fiscalização dos âmbitos contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, com foco também nos princípios da legalidade, legitimidade e eficiência, além da verificação do uso de subsídios e incentivos fiscais. Então, qualquer indivíduo, pessoa física ou jurídica, pública, seja ela pública ou privada, que maneje, receba, armazene, gerencie ou administre fundos, bens e valores públicos, ou pelos quais o órgão público seja responsável, ou que assuma obrigações financeiras em nome deste, deve prestar contas ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União ele tem a responsabilidade de auxiliar o Congresso Nacional no exercício da fiscalização externa, e as responsabilidades constitucionais exclusivas do Tribunal, elas estão listadas nos artigos 71 a 74 e 161 da Constituição Federal de 88. Especificamente, os Tribunais de Contas da União, com sede no Distrito Federal, ele é responsável pela fiscalização dos valores, bens e recursos federais. Oi, meu nome é Maria Clara e vou falar um pouco sobre as competências dos tribunais de contas. Apesar de todas as constituições subsequentes regularem as atribuições relacionadas aos tribunais de contas, inclusive com a previsão da criação das Cortes de Contas estaduais e municipais, é importante ressaltar que a Constituição de 88 ela marcou a ampliação do âmbito de atuação da Corte de Contas, introduziu novos padrões de controle e modificou os critérios de nomeação de ministros, dentre outras mudanças significativas. Dessa forma, o Tribunal de Contas da União ele alcançou um nível de importância e extensão de competências sem precedentes, combinando também com as sessões judicantes, com mecanismos típicos das auditorias gerais, sendo esse modelo híbrido único no cenário mundial. Foi concedido poderes para que, em colaboração com o Congresso Nacional, ele pudesse realizar a fiscalização dos âmbitos contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, enquanto os estaduais são responsáveis pela fiscalização de valores, bens e recursos de cada um dos estados, e os municípios são responsáveis pela fiscalização dos valores, bens e recursos dos municípios, onde existem somente dois, enquanto os estaduais são responsáveis pela fiscalização de valores, bens e recursos de cada um dos estados, e os do município do Rio de Janeiro e o de São Paulo. Esses tribunais de contas dos municípios, eles são responsáveis pela fiscalização de todos os municípios do estado, e não somente de um município. Atualmente existem tribunais de contas dos municípios no estado de Goiás, Ceará, Pará e Bahia, que é o do município do Rio de Janeiro e o de São Paulo. Esses tribunais de contas dos municípios, eles são responsáveis pela fiscalização de todas as contas dos municípios. Dos demais estados onde não existem tribunais de contas dos municípios são fiscalizados pelo TCE, o Tribunal de Contas do Estado. Me chamo Ana Beatriz e vou falar um pouco sobre a fiscalização dos recursos públicos. Tipos de auditorias. Auditorias operacionais. Essas auditorias avaliam a eficiência, a eficácia e a economicidade dos processos e programas governamentais. Elas analisam os objetivos que estão sendo alcançados e se os recursos estão sendo bem aplicados. Auditoria de conformidade. Verificam se os atos administrativos estão em conformidade com as leis, regulamentos e normas. São focadas na legalidade e regularidade dos procedimentos. Auditoria de contas. Essas auditorias examinam as contas públicas, verificando a exatidão dos registros contábeis e a adequação das demonstrações financeiras. Processo de fiscalização e julgamento de contas públicas. Os tribunais de contas desempenham um papel fundamental nesse processo. Eles analisam as contas dos gestores públicos, verificando a legalidade, legitimidade e economicidade dos gastos. O julgamento das contas pode ressaltar em aprovação com ressalvas ou rejeição. Caso haja irregularidades, podem ser aplicadas sanções aos responsáveis. Utilização de ferramentas tecnológicas. A tecnologia tem revolucionado a fiscalização dos recursos públicos. Alguns exemplos de ferramentas utilizadas são sistemas integrados, plataformas que permitem o acompanhamento em tempo real das receitas e despesas,
é o Data Analytics, análise de grandes volumes de dados para identificar padrões e índices de irregularidades, plataformas de transparência, portais online que disponibilizam informações detalhadas sobre gastos públicos. Em resumo, a fiscalização é essencial para garantir a correta aplicação dos recursos públicos, a transparência e a responsabilidade na gestão. A combinação de auditorias especializadas e o uso inteligente da tecnologia contribui para uma administração mais eficiente e ética. Olá, me chamo Bianca e eu vou falar um pouco dos desafios e perspectivas do Tribunal de Contas no controle externo. Os tribunais de contas desempenham um papel fundamental no controle externo da administração pública, garantindo a fiscalização da aplicação dos recursos públicos e a legalidade, legitimidade e economicidade das ações governamentais. Contudo, enfrentam uma série de desafios na atualidade. Um exemplo dos desafios enfrentados pelos tribunais de contas na atualidade dos recursos financeiros e humanos são, por exemplo, as limitações orçamentárias, que é a redução de verbas destinadas aos tribunais de contas, impactando sua capacidade operacional. Tem também o déficit de pessoal por falta de profissionais qualificados, resultando em sobrecarga de trabalho e atrasos nos processos de autoria. Sobre a capacitação contínua, a necessidade de treinamento constante para acompanhar as mudanças legislativas e tecnológicas, autonomia e dependência. As pressões políticas, as interferências de autoridades governamentais que podem comprometer a imparcialidade das decisões, tem a dependência administrativa, que é relação com outros órgãos que podem limitar a autonomia administrativa dos tribunais de contas. Já alguns exemplos de perspectivas futuras e inovações no controle externo da adoção de tecnologias avançadas. Por exemplo, Big Data e análise de dados, que é o uso de grandes volumes de dados para identificar padrões e fraudes de forma mais eficiente. A inteligência artificial, que é a implementação de IA para autonomizar processos de autoria e melhorar a detecção de irregularidades. Blockchain, que é a aplicação de blockchain para garantir maior transparência e segurança nas transações públicas. Bom, os tribunais de contas, eles enfrentam uma série de desafios significativos na atualidade, que vão desde a limitação de recursos até a necessidade de maior autonomia, autonomia e capacitação técnica. Contudo, as perspectivas de modernização tecnológica, fortalecimento institucional, capacitação contínua e aprimoramento de transparência e comunicação indicam um caminho promissor para esses órgãos. Ao superar esses desafios, os tribunais de contas podem desempenhar de maneira ainda mais eficaz seu papel fundamental de assegurar boa governança, a transparência e a eficiência na administração pública, contribuindo para a melhoria dos serviços públicos e para o fortalecimento da democracia. Oi, meu nome é Ellen e eu vou falar sobre o papel do Tribunal de Contas na transparência. A administração pública ela tem sido um alvo de controvérsias a respeito da transparência de seus atos. Em países democráticos, a transparência é superficial. Ela não é tanto pela dotação de recursos, mas pela sua aplicabilidade. E ela também se transforma em fator altamente questionável pela sociedade, o que é, em muitos casos, de se tornar ocultas as informações da gestão pública. Ela também compromete a credibilidade sobre a assertiva dos seus atos. A cobrança da sociedade por visibilidade, ela está vinculada à necessidade de abrir um acesso aos conteúdos informacional dos atos e gastos efetivados pelo governo. No conhecimento pleno, aqueles atos, por si só, eles não atendem às expectativas do cidadão, que também exige uma qualidade informacional, como é que eu posso dizer, em um espaço temporal, onde a sociedade participava conscientemente da atuação dos seus representados e de uma forma mais satisfatória. O exercício da democracia também, ela quando tem o livre-arbítrio de opinar e fiscalizar os gastos públicos. As organizações de controle externo, elas são essenciais para a democracia e de interesse direto aos diversos atores, desde que os órgãos fiscalizados até a sociedade civil. Para que sua potencial relevância se transforme em realidade, é necessário que tais organizações se comuniquem com o público interessado. Nesse contexto, tem como objetivo analisar a evolução dos padrões de comunicação externa utilizados pelos tribunais de contas regionais brasileiros, que ao longo dos anos eles buscam quais são os diferentes elementos de diferentes tecnologias de comunicação e quais as abrangências do público, alvo, no caso, as informações foram divulgadas. É feito um levantamento de 124 websites oficiais de todos os TCs em determinados períodos de transformações relacionadas ao uso de tecnologia e desenvolvimento institucional. Após uma categorização dos dados encontrados, realizou-se também uma análise de conteúdo que apontou resultados positivos quanto à alteração de objetivos e a abertura de atividades internas e amplitudes ao público-alvo de websites. Também foi evidenciado a implementação de novos mecanismos de interação com a sociedade, como o uso de mídias sociais, além do avanço das escolas de contas e a melhora na capacidade de acompanhar os eventos inesperados, como a crise do coronavírus. Concluiu-se também que
Em todos os períodos analisados, as informações sobre a própria organização foi mais comunicada. Porém, houve um aumento na disponibilização de informações e ferramentas direcionadas para a sociedade com um aumento gradual da transparência dos TCs ao longo do tempo. Ou seja, os sites a toda a apresentação e evolução mostram um potencial de utilidade como um instrumento de fomento à sociedade. O presente estudo também contribui como um alerta e para as ressalvas encontradas em aspectos pontuais no cenário de avanço geral dos sítios eletrônicos dos tribunais de contas atuais.